Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante, que é o sono. O que eu aplico aqui na minha casa, como que eu faço para a gente ter um sono reparador e as formas que eu utilizo aqui para ajudar a minha família. O meu esposo, ele trabalha um dia sim, um dia não, ele não tem um sono regular e quando ele está em casa eu faço de tudo para que ele durma bem, porque o sono, pensa que o sono é o seu recarregar de bateria. Com o sono reparador, o sono profundo, tudo vai mudar na sua vida. A saúde vai mudar, o transporte de nutrientes, o transporte de vitaminas, a limpeza do seu fígado, do seu rim. Tudo é com o sono reparador. Você vai dar uma pausa nos seus pensamentos, você vai simplesmente descansar e reparar. O sono para o nosso corpo é como se fosse um remédio, o desacelerar, a reparação. Quando a gente tem saúde, saúde plena, quando você dorme, os seus anticorpos vão agindo para restaurar a tua saúde, um ataque que o seu organismo esteja sofrendo. É comum aqui em casa a gente sentir gripe à noite, achar que vai ficar gripado e no dia seguinte a gente fica ótimo, porque à noite teve aquele reparo. Eu tenho um sono profundo, um sono reparador, um ensaio de quase morte. Eu deito e eu apago. Só que eu acordo no dia seguinte transformada. Eu subo até no teto se precisar e quando dá o horário para dormir, eu vou dormir. Por quê? Porque chegou o horário para dormir, porque eu tenho uma rotina, mas se precisasse eu varava a noite. Tenho disposição, tenho energia. O meu esposo já é diferente. Como ele tem um sono todo atrapalhado, não tem esses reparos, ele sempre teve esse sono vigilante, a gente chama de sono vigilante, né? Ele não consegue descansar. Na hora que ele está dormindo, ele não consegue dormir profundamente. E na hora que ele está acordado, ele quer dormir. Então fica aquela pessoa que parece estar se arrastando. Isso não é bom. Então eu vou dizer o que eu faço para ajudar o meu esposo e para fazer com que eu tenha um sono reparador. Com o sono reparador, além da saúde vai ficar muito boa, você vai fazer uma auto limpeza nos seus radicais livres, é antioxidante, vai fazer a limpeza no seu rim, no seu fígado, enfim, tudo. Você, além de ter os pensamentos melhor, o raciocínio melhor, a tua pele fica melhor, você fica mais jovem, mais disposta, mais cheia de energia. Eu acredito que é isso que todo mundo procura, né? Então eu vou dizer algumas coisas que eu faço aqui em casa sempre e algumas coisas que eu sei e procuro fazer e às vezes pelo fato de a gente não ter tanto tempo eu acabo não fazendo. Vamos conversar sobre isso? Já notaram que criança gosta de rotina, bebezinho gosta de rotina? A rotina é bom para todo mundo, o corpo gosta de rotina. A maior rotina que existe é o horário circadiano. Quando tem sol, a gente está trabalhando. Quando está escuro, a gente descansa. Esse é o melhor horário para trabalhar e para repouso. Mas o nosso organismo gosta de rotina. Então tenha uma rotina sempre que possível, né? Sempre dormir no mesmo horário. Que nem aqui eu faço de tudo para a gente dormir antes das 10. É uma regra. É todo dia que a gente consegue? Não é, mas vamos se esforçar para que isso aconteça. Outra dica muito importante também é você fazer de tudo para tomar sol. Se você tomar sol, que é a vitamina D3, seu corpo vai produzir consequentemente melatonina. A melatonina vai fazer com que você tenha um sono reparador à noite. Então é todos os hormônios trabalhando para quando chegar à noite você conseguir dormir direitinho. Eu vou começar com um assunto um pouco abordado, meio estranho para vocês, mas vamos lá, eu vou tentar explicar. Vocês já ouviram falar de medicina ayurvédica? É uma medicina com origem de 700 anos antes de Cristo. Essa medicina é muito natural, né? E eles falam que tudo começa pelo umbigo. Pensa que quando a gente é bebê e a gente está no ventre da nossa mãe, tudo tudo foi formado pelo umbigo. A nossa parte nervosa, neurológica, alimentar, tudo vinha do umbigo, né? Aquele cordão umbilical que era unido com a mãe e com a gente. Então, eles têm uma prática de pingar uma ou duas gotinhas de óleo no umbigo. É estranho, gente, é estranho. Mas acredita que quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou?
a pele muda. Eles falam que lubrifica todas as ramificações para passar os hormônios, para passar os nutrientes. É uma parte muito pouco explorada e falada, né? Mas olha, eles falam e eu comprovo que é muito bom. Aí você pode usar um óleo de coco, um óleo de tomilho, um óleo de orégano, um óleo de abacate, gergelim, abóbora, o que vocês acharem legal, calêndula. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que isso existe e que é muito legal fazer isso. É uma prática que eu faço aqui em casa. Toda vez que eu vou dar um beijinho nos meus filhos para colocar eles para dormir, eu já dou uma pingadinha no umbigo deles. Vale a pena vocês tentarem e vale a pena vocês lerem a respeito, vocês não vão se arrepender, é muito bom. Nesse ramo de oleoterapia, né, é muito pouco explorado, mas antigamente todo mundo fazia isso, tinha saúde plena. Eu gosto, só eu, tá, gente? O pessoal aqui da minha casa, eles são homens, eles não têm essas práticas, eles acham muita frescura. Mas eu acho delicioso pingar umas 2 gotinhas de lavanda no travesseiro. Aí você fica fazendo aquela aromaterapia, você deita aquele cheirinho gostoso, te relaxa, porque a lavanda relaxa, deixa você mais calma e faz de tudo para você ter um sono profundo. Eu amo. Depois meu travesseiro fica cheiroso, meus cabelos ficam cheirosos, minha pele fica cheirosa. Quando eu acordo de manhã, eu já acordo como? Já recebendo elogios. Podia falar, nossa, que baforida, que coisa mais horrorosa. Não, eu falo, nossa, como você tá cheirosa, já acorda cheirosa. É muito bom, vale a dica. E se você puder, no lençol também, né? Mas o travesseiro é o mais importante. Chá, gente, chá é maravilhoso. Chá é uma bebida que ela é aromatizada pela natureza. Ela é cheia de minerais, pode ver que ela é transparente, ela não tem substância, né? Não tem valor nutricional, mas ela tem um aporte de vitaminas, de óleos essenciais, muito importante pra gente. E mexe com os nossos hormônios, mexe com nossas sensações. Eu não gosto de tomar sempre o mesmo. Eu tomo de camomila, erva doce, de melissa, hortelã, né? O simples fato de você sentar para tomar um chá, principalmente se for um chá em love, já desestressa, já tira seu pé do acelerador, já faz com que você vai se acalmando. Eu gosto. Eu sei que é difícil, hoje em dia tá complicado, é muita coisa para resolver, a gente fica curioso, a gente está conectado com as redes sociais, com o trabalho, com o WhatsApp. Mas é muito importante, 1 hora antes de dormir, parar de ver telas, porque a tela, ela engana nosso organismo achando que a gente está de dia, para se preparar para um sono. É higiene mental, gente. Olha, eu pego muito no pé do meu esposo, para ele parar de usar o telefone antes de dormir, parar de responder. A gente tem um comércio, né? E os clientes não têm limites, eles ficam mandando mensagem, e eu falo pra ele que isso não é legal, mas um dia ele vai me escutar, eu tenho certeza. Tem uns óculos na internet que das 6 horas da tarde você coloca, eu já vi no Mercado Livre e na Amazon, tem de todos os preços, eu não vou saber precisar e nem indicar, e eu também não tenho. Mas todo mundo que tem fala que é maravilhoso, ele tem uma lente meio amarelada, você usa e ele não vai fazer com que as luzes brancas entrem no seu olho, não vai fazer que as luzes azuis entrem no seu olho. Por quê? Porque Deus, ele fez a gente para acostumar com a luz amarela, que é a luz da fogueira, né? Então essa luz não mexe com os nossos hormônios e nem atrapalha o nosso sono. Assim que a providência de Deus me alcançar, eu quero um óculos desse. Mas também não acho justo ter um só, vai ter que ser 4, então eu vou esperar. Vocês lembram? Agora nós vamos falar sobre luz e luz da casa. Vocês lembram? Eu vou falar do meu caso, do tempo de Guaraná com rolha, que as luzes das casas eram amareladinhas, que eram aquelas lâmpadas brancas, transparente no caso, e ela meio amareladinha. Hoje é difícil encontrar aquela lâmpada, eles trocaram todas por essas mais modernas, só que essas lâmpadas modernas não são boas para a saúde. Eu sempre achei lindo, sabe, luz de shopping, tudo branco, claro, eu achava a coisa mais linda, sempre tive minha casa desse jeito. Comecei a estudar e entender sobre isso, coloquei umas de LED amarela aqui em casa, gostei, clarinha, e fui num lugar que vendia essas lâmpadas e comprei aquelas lâmpadas de antigamente retrô. Não me acostumei, gente.
Tentei, só que estava me dando dor nas vistas, estava me deixando muito cansada. Eu acredito que esse tipo de lâmpada é mais para deixar pro seu quarto. No meu quarto e no quarto dos meninos, eu deixei esse tipo de lâmpada, porque fica parecendo que... É porque a gente não usa lá para outra coisa, a não ser para dormir. Se for estudar alguma coisa, costumo estudar de manhã. Se tiver que estudar de noite, meu filho vai ter que descer aqui para baixo ou acender uma lanterninha. Porque a gente deixou tudo preparado, o ambiente lá de cima, que a gente mora em sobrado, para ficar essa luz meio parecendo fogueira, sabe? É muito importante, gente. Parece coisa boba, mas não é, porque ao longo do tempo isso vai fazendo diferença na nossa vida. As coisas não são rápidas para dar problema, né? As coisas demoram para dar problema, então é muito importante você entender sobre isso e fazer escolhas que vai refletir no seu futuro, na sua qualidade da sua velhice, na sua vida mais madura. Tem várias pessoas falando que a gente não deve levar nada de sentimento, de pensar em alguma coisa 20 minutos antes da gente dormir. Eu acredito que isso é muito verdade, porque se eu brigar com meu esposo antes de dormir, eu não consigo dormir. Eu fico agoniada, desesperada, enquanto eu não resolvo, eu não sossego. Eu acho que isso é amor, né? Porque se você for ver, a palavra de Deus fala: não deixe o sol pousar sobre a sua ira. Ele está dizendo, a palavra de Deus diz que a gente tem que resolver as coisas para dormir em paz, uma noite tranquila, uma noite reparadora. Então, não briga, não brigue com seu cônjuge, com seu filho. Isso vai influenciar todos os seus hormônios. Se tiver algum assunto para resolver, tenta resolver no dia seguinte, vai dormir. Você talvez no dia seguinte você vai ter mais clareza mental para você conseguir explicar as coisas para o seu filho, para o seu esposo, vai ter mais clareza do que você precisa falar e como agir. Eu não tenho pesadelo e faz muito tempo que eu não tenho pesadelo. Mas se vocês forem ver, todo mundo fala que o pesadelo é o corpo que não pode parar, repousar. Então, o corpo fica em movimento para você digerir aquilo que você comeu. Então, a dica é, primeiro, tenha sol, come. É noite, não come, que é o horário circadiano. Se você for comer à noite, às vezes você não consegue, que também é o meu caso, tenta comer o mais rápido possível para você ficar 3 horas antes de dormir sem comer. Isso é muito importante, porque se você comer com a barriga cheia, você vai ficar a noite inteira se mexendo, o seu organismo vai ter que se movimentar para digerir aquilo que está dentro de você. Antes de dormir, eu também não tomo água. Eu faço de tudo, sacrifício para tomar minha água, meus 3 litros de água até as 8 horas da noite. Por quê? O rim também precisa descansar. Eu quero dormir uma noite inteira sem ir ao banheiro, então eu preciso também dar esse descanso para ele. Então é muito importante. O rim também tem que ter um reparo, tem que descansar. Então faça de tudo para beber sua água antes das 20 horas. Evitar filmes, séries, conversa, como nós já conversamos sobre isso, que mexe com as suas emoções, que o nosso organismo não consegue entender que você não está dentro daquela realidade. Se você assistir um filme de terror, ele não consegue entender que é só um filme de terror, ele vai vivenciar aquelas emoções dentro de você. Não faz bem, gente, principalmente antes de dormir. Eu não sei a rotina que você tem, não imagino a crença que você tem, mas aqui em casa a gente sempre reza antes de dormir, reza em família, reza o terço, mas de repente você não tem família, você não tem essa rotina, tenta ler alguma coisa, fazer uma meditação do que você fez durante o dia, o que você pode melhorar. Escrever também é muito importante, esvazia a mente. Mente tranquila, sono reparador. Também temos que preparar o ambiente que a gente vai dormir. Eu caí na besteira de colocar no meu quarto janelas de vidro, então eu tive que optar por cortinas blackout. Elas são muito boas. Você tem que usar um lençol de algodão, porque o algodão, ele é transpirável, ele ajuda a tirar as toxinas do seu corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas a pele é o maior órgão que a gente tem. E é um órgão excretor. E ele excreta quando a gente está dormindo, ele solta substâncias, né? É muito importante ter lençol de algodão, pijamas de algodão. Eu demorei muito para entender isso e tenho muitos pijamas que eu também não vou me desfazer, que não são de algodão.
Mas assim que a providência de Deus me alcançar e eu puder substituindo, eu vou substituir essas coisas que não são tão saudáveis por algodão. E assim vai, a gente vai aprendendo, né? Um lugar limpo, um lugar silencioso. Voltando ao assunto de lençol, eu achava muito chique aqueles lençol de cetim, são péssimos para a saúde, aquilo é sintético. Se vocês têm, olha, evita, viu? Estuda sobre isso. E da próxima vez que a providência de Deus alcançar vocês, vai trocando, porque aquilo lá faz muita diferença na vida da gente. Escaldapés. Eu amo fazer escaldapé, mas pergunta se eu consigo fazer todo dia. Não consigo. Mas o escaldapé é maravilhoso, relaxa. Você coloca sal grosso e lavanda, ele mexe com o corpo inteiro, com seus hormônios. É certeza de um sono reparador. Então, se você puder, faça um escaldapés. É coisa milenar. Você vê que às vezes a gente vai assistir um filme antigo, o pessoal fazia escaldapé. Olha a sabedoria antiga aí, ó, dando show na gente. Pernas para cima. Vocês podem deitar com a sua poupança mais próxima à parede e levanta bem as pernas. Com isso você vai drenar os líquidos do seu corpo, vai oxigenar melhor as células. Pensa que é um amp que você vai estar dando. O sangue do pé vai estar subindo, vai estar circulando melhor. É certeza de um sono melhor, um sono reparador e um sono profundo. Preferência para despertadores analógicos, porque você tem que fazer de tudo para o celular não ficar perto da tua cama, porque há interferência eletromagnética e interfere no nosso cérebro, no nosso repouso. São ondas invisíveis que atrapalham a gente. E não é sempre que eu consigo dormir com o celular longe, porque uma noite sim, uma noite não, meu esposo não dorme comigo. E o meu filho, ele faz faculdade e durante a semana ele não dorme aqui com a gente. Ele vai ao trabalho, quando ele volta, quando ele sai, ele vai para a faculdade, depois volta para o serviço dele, que ele consegue ficar alojado lá. E mãe sabe como é que é. Eu fico vigiando, sabe? Vigiando, ver quando é que ele vai chegar da faculdade. E como ele não está em casa, e se ele precisar de ajuda? Eu estou longe, né? Mas e se ele precisar de ajuda? Então eu preciso estar à disposição. Então, infelizmente, como eu tenho um sono muito profundo, eu tenho que deixar do lado da minha cama. Mas assim que eu conseguir, e quando eu consigo, que é nos finais de semana, eu até desligo o celular, porque no modo avião também não resolve, e ele também tem essa interferência. Você também deve desligar todas as luzes do seu quarto, aquelas luzinhas vermelhas de coisas ligadas, aquilo tudo há interferência. Pensa que ela está lá soltando radiações, ondas invisíveis, a ponto de quando você ligar com o controle remoto, ela funciona, porque ela fica soltando lá ondas invisíveis. Então, se você puder, desliga tudo. Dê preferência a isso, faça isso. Sobre essas coisas de celular que a gente está comentando aqui, não vai ter estudo, gente, falando para desligar, que faz mal. Não. Quem paga estudos, paga o resultado. Ninguém vai pagar um estudo para falar que você tem que deixar o celular longe da tua cama, que aquilo vai te fazer mal, ou as doenças que aquilo vai te trazer. Então tem coisas que a gente tem que ligar o tico e o teco e pensar, né? Não estamos livres de usar essas coisas, essa tecnologia, mas vamos fazer de tudo para usar a nosso favor, não contra a gente. Eu falo, quando eu entro no quarto dos meus meninos, como é que tá o celular deles na tomada carregando. Isso daí é problema dobrado, eu sempre chamo a atenção deles. Então vocês também não tenham isso no quarto de vocês, não tenham esse costume, né? Faça de tudo para carregar em outro ambiente, em outro cômodo e vai se policiando, né? Por fim, uma cama boa, né? Não existe melhor lugar na vida do que uma cama. Vocês já perceberam que você pode ir para um hotel, numa viagem, maravilhoso, que a cama seja melhor que a tua, mas você não vê a hora de chegar na tua cama? Então, faça de tudo para ter uma cama boa, uma cama limpa, uma cama num estado bom, né? Reta, ortopédica, de preferência. O travesseiro tem que ser ajustado ao seu corpo. Ele tem que ficar entre a tua cabeça e o teu ombro. Então, cada um vai ter um ajuste de travesseiro. Prestar atenção, o travesseiro tem uma vida útil, é 1, 2 anos, tem que trocar. Ver qual é o melhor para você.
se eles têm a estrutura deles respirável. É um estudinho que vocês vão ter que fazer para escolher. Eu sempre troco aqui o meu travesseiro, só que eu sempre passo de 2 anos porque eu acabo esquecendo. Porque 2 anos, ó, tá passando assim, né? Mas se eu percebo que ele tá murcho, eu já troco. Enfim, gente, eu amo aqueles travesseiros de corpo. Eu não sei se vocês têm. O meu tem até nome, Xuxão. É aquela minhoca, aí você dorme assim abraçadinho, é maravilhoso. Eu comecei a usar aquele tipo de travesseiro quando eu estava grávida, porque para dormir, para o seu quadril ficar na mesma altura do joelho, é muito importante. Aquilo lá falam que tem vários benefícios para usar aquele Xuxão, aquele travesseiro de corpo. Um deles é para não desgastar os ossos, porque vai ficar numa situação que você toda torta e quando você acordar de manhã você vai estar cheio de dor. Fora que ele tem uma sensação de aconchego, você fica com o seu corpo equilibrado, assim, abraçando. Ele ajuda você a manter a temperatura, se você tiver frio, ele fica mais quentinho. Enfim, gente, só quem já usou sabe como faz muito bem. Eu não consigo nem dormir sem o meu Xuxão. Tem muitas pessoas que fazem uso do comprimido chamado melatonina. Eu não vou precisar agora explicar sobre isso. Mas tudo que é artificial, assim, eu não gosto. Não aconselho, não uso. Eu acredito que Deus deu solução para tudo, né? E nós estamos vivendo num mundo muito estressado. Então a gente tem que procurar meios para a gente desestressar, para a gente melhorar. A gente tem que fazer de tudo para sobreviver nesse mundo de meu Deus, né? E com medicamento, pode ser que eles falam que não é medicamento, mas causa uma dependência, né? Não é medicamento, mas é uma dependência. Será que o seu organismo não vai, com o tempo, parar de produzir a melatonina porque você está dando um aporte? Eu não gosto, eu não curto esse tipo de coisa. Tudo que eu faço para melhorar minha saúde é por um tempo, até eu estudar para ver o que eu vou fazer para resolver aquilo. E por fim, eu espero que vocês tenham assim um sono reparador como o meu. Um ensaio de quase morte, gente, porque olha, quando eu acordo de manhã, eu não sei nem onde eu tô, eu tenho que pensar que dia que é, por que eu coloquei o relógio para despertar aquele momento, eu fico assim, nossa, em outro planeta. Eu espero que vocês tenham um sono assim reparador como o meu. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço que vocês curtam, compartilhem com quem você ama, que vocês acham que está sofrendo com isso, né? E se você tem alguma dica de como dormir melhor, coloca nos comentários, quem sabe você não ajuda a mim, né, a inspirar, fazer novos vídeos, ou outras pessoas que vão ler. Todo mundo tem sua dica, né? Se inscrevam no meu canal, eu vou esperar vocês por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Até mais.